olhos por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a escritora e criadora multidisciplinar Patrícia Portela, depois de termos ouvido no final da primeira parte um áudio surpresa do jornalista, escritor, dramaturgo e argumentista Rui Cardoso Martins. Ele leu um excerto de uma crónica tua brilhante, por sinal, sobre uma certa treinadora que foi engolida por uma orca. Então, Patrícia, em primeiro lugar, que comentário? Aliás, claro que o Rui Cardoso Martins tinha que fazer uma pergunta difícil, porque como ele próprio diz e dá título a um livro, se fosse fácil era para os outros. Não é? Exatamente. Antes de ires à pergunta do Rui, ele dá conta que no curso que ele anda a dar sobre a arte da crónica na Universidade Nova, tu és uma das enormes cronistas deste mundo e do outro, a que ele nomeia. Não, é só heróis, aliás. E heroínas. E heroínas, exatamente. E a Clarice, estar ao pé da Clarice Lispector, que foi uma das pessoas que eu mais li em termos de crónicas, e do Nelson Rodrigues, que é outro titã. É verdade. É muito especial. E pronto, e sendo pelo Rui Cardoso Martins, não é? Que não só é um grande escritor e brilhante, não só cronista, mas também autor, e que, de certa forma, é o meu padrinho da minha paixão na rádio. É, não é? Conta-me lá como é que se tornou esse teu padrinho. Porque ele já estava no fio da meada. No tal programa E eu adorava e falei com ele e acho que de alguma forma foi ele que abriu caminho para eu poder fazer, e com muita pena minha foi apenas 6 meses, porque depois terminou curiosamente uma semana antes de nós irmos todos para casa, e teria sido incrível ter um fio da meada durante a pandemia. Devia ter sido incrível, não é? Tu foste apanhada pelo bichinho da rádio. Fui, aliás, eu já tinha de miúda, a primeira coisa que eu fiz alguma vez foi na rádio, em Macau, quando vivi em Macau, quando era miúda, de ler um texto, fiz um concurso qualquer e achei aquilo assim absolutamente incrível, porque a voz, nós podemos ter um dia horroroso e aparecermos todos ótimos, com ar assim a disfarçar, mas a voz diz tudo, não é? É verdade. Eu acho até que é muito os mais podcasts e a rádio desnudam mais quem está a falar do que na televisão. Porque há muito mais artifícios e de repente... e a voz é a voz. Uma voz que hesita, uma voz que... Percebemos tudo. Percebe-se tudo. E depois tenho eu vivi muito tempo, aliás, eu vivo agora no apartamento que era da minha avó, e passava muito tempo com a minha avó, e a rádio era uma companhia presente, e os programas de rádio, o meu grande sonho era aqueles programas em que as pessoas telefonam. Ai, adoro. O teatro radiofónico. O teatro radiofónico, aliás... O meu grande sonho, a próxima peça é fazer mesmo uma peça radiofónica. Aliás, o Mercado das Madrugadas era para ser uma peça radiofónica. Sabes que eu cheguei a fazer.
Isto não é sobre mim, mas sim. Não, mas, mas agora vais ter que dizer. Não. E o Rui deixa uma pergunta maravilhosa sobre esta tua crónica. Que treinadores e estupores seriam precisos ser comidos agora? Eu acho que... Vou fugir à pergunta sem fugir à pergunta. Não fujas. Olha a orca. Olha a orca. Quando for a caminho sou apanhada na piscina. Mas quando eu digo na hora de comer o treinador é nós... E lá está, também tem a ver outra vez com esta velocidade em que nós vivemos. Nós estamos tão furiosos, tão furiosas, que nós acabamos por nos revoltar e virar contra quem nos ensinou. Porque no fundo esta crónica era sobre a comparação entre isto e alguém que vota em Trump e que eu acho que é uma força maciça de destruição, mas que é esta revolta e que existe também neste discurso este ano com estas votações, não é? Que nós vimos no Parlamento e agora também, e que é esta coisa do isto é tudo mau, são todos iguais, vou votar, vou destruir isto tudo. Ou pôr o circo a arder. Vou pôr o circo a arder, que é uma frase que se ouve muito. E ouve-se muitas pessoas dizerem coisas que eu acho... Uma das coisas que me incomoda imenso é... as pessoas parece que já não dão poder às palavras... Ou não se apercebem do poder que as palavras têm. Eu ponho isto tudo a arder, eu quero que isto vá tudo não sei o que é para onde. E são coisas coisas muito graves de dizer. E se põem a arder também vão ser queimados. Também vão ser queimados. Não, e depois não fica nada, não é? Depois não fica nada. Nem os próprios. E essa ideia na hora de comer o treinador é porque nós estamos nesta hora, ou seja, não era no sentido temos que limpar isto e comer devorar quem não. É porque é que nós estamos nesta hora de viramos contra quem nos ensinou, não nos viramos, não nos juntamos muitas vezes, e muitas das crónicas também tinham esse ponto, é sempre do ponto de vista de um eu, ou seja, a máxima ficção, eu sou a baleia, eu sou a presidente não sei de onde, eu sou o trabalhador da DG Artes, que foi uma das crónicas que também teve mais sucesso. Mas estás a falar de uma certa raiva latente que depois fica desmedida e irracional. Que dispara para todo lado, exatamente, é nesse sentido. É nesse sentido a tua resposta. Resposta inteligente, não na certo, mas eu volto à pergunta. Que treinadores e estupores seria preciso ser comidos agora? Há aqueles que valia a pena levarem com uma valente dentada? É sempre bom dar uma dentada aqui e ali. Mas eu acho que não é por aí. Aliás, curiosamente, pela violência. Esta não é nada por aí. Aliás, acho que é muito grave nós também termos espetáculos e discursos e podcasts e tudo mais a defender certo tipo de violência, mesmo que seja metafórica. Eu acho que nós ainda não estamos num sítio onde não haja dúvidas sobre, aliás, não é? Como estamos aqui a discutir, sobre o uso da violência como forma de resolução dos problemas. Não é. E é muito estranho perceber que entre pensadores, por exemplo, entre filósofos, entre escritores, entre intelectuais, entre dramaturgos, continuamos a questionar o assalto à força o assalto armado, a violência, se as pessoas merecem ou não merecem viver, se deve matar um violador. E eu acho que isto é curioso, por exemplo, se pensarmos na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial, e em todas estas guerras, por exemplo, o alvoroço que é, por exemplo, mesmo em relação à guerra da Ucrânia, não é? Em que a única hipótese é dar mais armamento. Portanto, nós não conseguimos mesmo pensar de outra forma. E há muito poucos objetores de consciência, há muito poucos pacifistas. E é por aí que deve haver mais reflexão. Curiosamente, a revolução, a nossa revolução de Abril foi muito pouco... teve muita pouca violência para aquilo que as revoluções no mundo nos ensinam, não é? E, por exemplo, eu achava uma das razões para fazer isto não era só porque era a minha revolução. Aliás, quem contribuiu para a liberdade foram os militares. Uma outra contradição, não é? Mas porquê? Porque também as pessoas decidiram, e lá está, foram os intelectuais primeiro, e eu costumo dizer muito isso, e daí também a minha vontade de transformar este mercado das madrugadas numa coisa muito mais sobre uma revolução que é uma revolução europeia, não é? Porque é que é a Guerra Civil de Espanha que tem o glamour todo? Porque andaram todos a matar-se uns aos outros e aquilo não foi para lado nenhum. É muito triste, não é? A história enquanto que esta história é uma história em que
antes da Revolução se dar, a Revolução já existia na cabeça das pessoas. Já havia Zeca Afonso, já havia José Mário Branco. Já a revolução já estava em marcha. Na cultura. E, portanto, se existe a ideia, e por isso é que eu acho que a ficção é tão importante, por isso é que os cantores são tão importantes, por isso é que me exalto tanto quando um espetáculo tem um nome que não devia ter e está aí nas portas do Teatro Nacional. Não podemos, não é? Temos que, e por isso é que gostei tanto de fazer Os Homens Hediondos, porque é um homem hediondo que eu adoro, que é de morte, que é o Nuno Cardoso, que é um grande ator e que se põe numa situação extremamente exposta, e ao mesmo tempo com uma capacidade inacreditável, porque é um ator incrível, tem uma grande paixão por teatro, mas nós estamos ali, os dois, as duas, a dizer o que é que nós não gostamos em nós. Não estamos a apontar para os outros. Eu acho que nós temos que ter um lado, e sobretudo em relação à violência, temos que ter mais coragem de não escolher a violência como opção. E estou a falar de vários tipos de violência. Mas o teatro não pode servir de espelho. Ou seja, este espetáculo que subiu a cena no Teatro Nacional Dona Maria II, que tem um nome que eventualmente não gostas e que tem um ator brilhante, na verdade, a interpretar o fascista, vermos uma realidade ali, um mundo distópico ali, muito parecido com o que se está a passar a outro tempo na sociedade, não agita de uma maneira interessante as consciências para perceber, isto é perigoso. Sem dúvida, espelhar é muito importante, denunciar é muito importante. E perturbar, no sentido de ver aquilo tão parecido com o que está a passar. Dar palmadinhas nas costas e sairmos de um espetáculo ficando muito contentes porque estamos do lado certo, é muito perigoso. Acho mesmo que é muito perigoso, porque acho que nós temos que ser mais kamikazes, temos que ser menos inteligentes, temos que ser mais inteligentes no sentido, temos que ser menos chico espertos, temos que ser mais... estou a falar de nós como autores, nós como escritores. O que é que queres dizer escritores? Temos que ser mais kamikazes? Porque essa frase em si... Não, no sentido nós... É perigosa. Sim, mas sim, sem dúvida, Desculpa, retiro já. Sem dúvida, não, sem dúvida, tem toda a razão. Mas é no sentido, eu quando vou para um palco, por exemplo, uma das coisas que admiro no Nuno Cardoso, ele vai com tudo, correndo o risco de ser interpretado como uma destas pessoas hediondas. Isso é diferente de nós ficarmos todos muito contentes porque concordamos todos com aquilo que vemos num espaço, mas se nós transportarmos isso para um outro sítio, vai dar origem, ou seja, a resposta será muito diferente. Ou seja, eu fazer um espetáculo que confirma coisas que o meu público já sabe que nós todos estamos de acordo, é diferente de eu procurar descobrir coisas que eu não conheço e que não sei, que se calhar não são sequer muito abonatórias em relação a mim. Eu acho que nós estamos num sítio, num momento em que nós nos temos que juntar às lutas, ou seja, não é só o oprimido que tem que lutar por um lugar. Acho que nós, da mesma maneira que nós temos que fazer com menos, temos que ter menos, também são os ricos que têm que decidir, claro, que têm que deixar de ser ricos. Claro. E nesse aspecto também tem a ver com a literatura. Coletiva, não é? É nesse sentido que eu estou a dizer, não estou a dizer numa coisa muito específica e muito mesquinha, estou a dizer nós, se temos espaço, temos a obrigação de nos pôr nesse sentido, e peço desculpa pela palavra, de facto é perigosa e não é correta aqui, mas temos que pôr a nossa cabeça a prémio. Menos palmadinhas nas costas. Menos palmadinhas nas costas. Mais autocrítica e reflexão, não é? Exato. E daí, às vezes, tomar decisões que até podem ser erratas, mas incorretas, e até podem não ser muito abonatórias para nós próprios, não é? Não é? Por exemplo, uma pessoa tem muita ideia de que sair de um sítio é desistir de um sítio, e se calhar não é. Se calhar é perceber que não é a pessoa certa para uma coisa, ou que não é a pessoa indicada, ou que não é o momento indicado para fazer. Não é o momento indicado. Tu, nos últimos anos, tens estado em papéis importantes, nomeadamente em Viseu e agora em Lisboa, na direção artística de dois espaços culturais, e foram dois ciclos, mas dois momentos importantes. Sem dúvida. Muito no Teatro Viriato e agora no Espaço Gaivotas 6, não é? São dois espaços fundamentais por razões muito diferentes.
Viseu é um espaço fora dos centros principais, mas um espaço que abrange, é o único teatro numa zona muito grande do centro, e também foi a minha primeira experiência, e foi durante o Covid, portanto, aliás, eu costumo dizer que nem sequer sei o que é programar sem ser naquela situação. Mas também foste posta à prova, porque numa altura em que vários teatros estavam a colocar a sua programação disponível online, tu resististe a isso e começaste a encontrar outras formas de mostrar, não é? À janela, no subpalco, por aí fora. Mas é que eu não resisti, lá está, se eu for mesmo honesta, eu não sabia o que era programar um teatro, portanto eu cheguei lá e aliás, a minha experiência de programar é essa. E portanto não foi uma questão de resistência, foi o que eu sabia fazer, eu fui lá fazer aquilo que eu sabia fazer, pensei, está fechado. Isso eu sempre tive portas assim? Fechadas, no sentido, quem vem de um meio independente ou de um meio alternativo não tem grandes dificuldades se o teatro estiver fechado, porque faz com outra coisa. Portanto, acho que a minha formação ao meu passado foram úteis. Era a pessoa certa no sítio errado, ou a pessoa errada no sítio certo, uma coisa qualquer assim. E portanto não foi uma resistência, foi mesmo, era uma vontade, lá está, era uma convicção que antes de se tornar consciente, não é? foi uma sorte nesse aspecto, não foi uma iluminação. E agora, com pena minha, mas e agora no espaço Gaivotas 6 é um espaço. Foi um ano, estás agora a terminar ano e meio. É um espaço incrível, é um espaço urgente, é um espaço que não pode morrer. Neste momento é um farol na cidade de Lisboa, mesmo. Por tudo aquilo que já fez e por tudo aquilo que ainda vai fazer. É um espaço onde as pessoas podem experimentar, podem arriscar, podem dizer disparates, podem voltar atrás, podem fazer de novo, podem não fazer, podem só lá estar. E não há muitos espaços. Eu nasci, eu e a minha geração toda só existimos exatamente porque havia espaços assim e porque espaços como a Guilherme Cossul, a Barraca, a Lúcia Cigário, tudo nos deram espaço e dizer, olha, fica aí, faz aí nas escadas, faz aí no armazém. O que é que te orgulhas de ter feito nas Gaivotas? Gaivotas, espaço cultural dos Teatro Praga. Orgulho muito de ter trabalhado muito proximamente com os artistas e de tentar sempre pensar muito a fundo e sobretudo os últimos projetos, por exemplo com Rez Morá, com Natasha Campos, com o João Polido. Há artistas agora absolutamente radicais, esses sim vão comer o treinador, se é que nos podemos incluir a nós nos treinadores, que não somos sequer, que é triste, nem sequer somos treinadores, e vão mudar isto de forma radical, não tenho dúvidas nenhumas, e eu estive lá, fiz parte desse assisti. A nova revolução vem de novo através da arte? Só pode vir daí, porque o resto do discurso está tomado de assalto. Portanto tem que vir da ficção, tem que vir da literatura, tem que vir da arte, tem que vir de sítios que sejam livres. Há cada vez menos espaço livre, não é? E que nos ajudem a pensar na liberdade? E é mesmo fundamental que venha daí, venha de um discurso que não tem que prestar contas. E a arte só pode ser feita quando não pode prestar contas. E daí, olha, isso é um grande treinador que se devia comer. Chama-se burocracias, chama-se projetos, chama-se concursos, chama-se... Não prestar contas. Essa frase que tu disseste ficou-me aqui a ecoar, porque há a contradição em si, não é? Claro. Infelizmente, ou faz parte do sistema, não é? Os artistas, os criadores, as pessoas que estão ligadas a estas estruturas têm que prestar contas e têm que estar a concorrer e a preencher uma série de projetos, muitas vezes antes de perceberem bem em que é que aquilo vai dar, não é? Anos antes. Portanto... Mas eu acho que nós baralhamos um bocadinho as coisas, ou seja, eu sou muito a favor, eu nesse aspecto sou até muito institucionalista, e acho que o dinheiro é do Estado e portanto deve-se cumprir com uma série de coisas, o que não quer dizer que a obra e aquilo que ela quer fazer, ou seja, o problema é a forma como é feito, não é? Se toda a gente se transformar numa máquina eficiente de cumprir, de preencher formulários e cumprir objetivos e orçamento, lá está, estamos a gastar dinheiro, não estamos a usufruir do apoio do Estado para fazer algo melhor. E portanto, se calhar temos que pensar de outra maneira. Acho que tem que haver muito mais uma lógica de bolsas, tem que haver muito mais uma lógica de carta branca, e com um espaço para falhar. Mas o sistema está desenhado para isso
para essa carta branca, para Não. essa aposta, ou quer ser convencido 2 anos antes sobre algo que nem os próprios Não, criadores saberão o que é que vão fazer? Eu acho que o sistema está construído para nós cumprirmos o nosso papel ao lado do Estado Para preencher e o anexo? confirmarmos aquilo que o Estado defende. E isso é errado como estrutura, porque nós não sabemos. Como é que se muda? O que é que sugeres na Tem que se mudança de arriscar, pensamento? tem que se arriscar, tem que se dar muito mais carta branca, tem que se... A partir de currículos, a partir de provas dadas até aí? As provas têm que ser dadas depois, ou Não, seja... a partir do currículo, Sim. ou pelo menos das Sim, intenções. não, e por exemplo, se calhar os teatros têm que decidir, por exemplo, quando dão uma coprodução, não dão um bocadinho, apostam em coproduções, por exemplo, na sua totalidade, a criar muito mais espaço onde há condições para as pessoas criarem, não é? Porque o que acontece é que nós gastamos muito dinheiro, convencidos que estamos a ser úteis, mas estamos a gastar dinheiro com muitas estruturas e com poucas obras, com muitos edifícios e com poucos artistas, com muitos projetos e com poucas obras terminadas e feitas. Eu acho que nós temos mesmo que nos sentar, lá está, a pensar em conjunto, uns com os outros, porque por exemplo, na literatura, não é? Por exemplo, a literatura, ninguém vive da literatura, não é? A não ser... Pois, a não ser... A determinado tipo de obras, mas quando estamos a falar desta literatura que pretende mudar e pensar de outra forma e rasgar alguma coisa, temos outras profissões, isso também é uma pena. Mas tu também vives nisso, não é? Eu não vivo da literatura. Pois, também vives nesse jogo, não é? Entre a escrita e a escrita literária e os vários empregos que vais tendo, que também, claro, através dessas funções... São todos criativos. São todos criativos. São todos ótimos. Não é? Mas aqueles que me deram dinheiro, que me pagaram as contas, são aqueles em que eu trabalho, ou seja, não estou a fazer criações, para ser honesta. Então? São aqueles que trabalho para outras... por exemplo, para programar, ou para organizar, ou para coordenar, ou seja, nós neste momento temos mais dinheiro para coordenar, programar, organizar, do que para o artista. Ou seja, o artista é o peixinho no fim da cadeia que não tem hipótese. Paga-se sempre melhor a quem manda, não é? Do que a quem cria. E lá está. Aqui podemos adotar as lutas de classes da frente de casa até ao artista, não é? Paga-se demasiado a quem manda e muito pouco a quem faz, mas isso é em tudo, quem faz, não é? E quem cria. Sem dúvida, é desde o agricultor ao pescador ao artista. E também é um paradigma que tem que mudar na sociedade. Nós temos que ter coragem de o fazer. Temos mesmo que ter coragem de o fazer e também temos, da parte dos artistas, não achar que os outros são dispensáveis, porque não são. É mesmo claro, muito importante. Mas quem decide também tem que perceber que o artista tem que ter mais condições. Estamos mesmo, e como eu também, lá está, eu aqui sou a Olívia Patroa e a Olívia Costureira, não é? E portanto vejo os erros dos dois lados. E é uma chatice. Estou um bocadinho entalada. Este país já é mais para artistas e para criadores de artes e espetáculos? Não. Este país é muito pouco para nada, aliás, nada relacionado com o pensamento. Nós ainda temos esta ideia de que é uma coisa supérflua, que é uma coisa de pessoas que, pronto, não querem fazer outras coisas, não damos verdadeiro valor à criação de um texto, à criação de uma obra. E um país que não pensa é um país adiado, não é? Não é e estamos a viver num país eternamente adiado? Estamos, acho que sim. Acho que neste momento é um momento muito crucial em que precisamos, por exemplo, uma das coisas que mais me incomoda e que mais me preocupa é exatamente não haver espaços de pensamento e de ficção e de criação e de experimentação, por exemplo, para pessoas mais jovens. Porque começou a sair à noite em Lisboa, por exemplo, eu quando saía, ia para o Festival X, ia para a ZDB, ia para uma série de sítios, que alguns ainda resistem, sabe-se lá como, mas agora vou pagar-se 4 euros por um café ou por um velvet, não sei o quê, e tenho pouco acesso a algo que me ponha fora do lugar. E as gaivotas nesse aspecto são fundamentais, e uma das coisas que eu queria fazer, comecei a fazer e que acho que vai continuar, é de facto mexer com o mesmo espetáculo, ter a pessoa mais alternativa. Lá está, quando falávamos da tal luta, ter o Festival das Precárias da Tita Maravilha e ter os residentes a ir ver e achar que aquilo é incrível. Que é no momento em que nós furamos essa bolha e de repente aquilo que é mais alternativo, porque eu acredito mesmo, aquilo que é mais alternativo, mais experimental e mais louco,
dá perfeitamente para o senhor da padaria ir ver e para o meu pai ou para dá mesmo, acho isso é mesmo. Que é sobre diversidade e isso é que é acesso diversidade. cultural, não é? Enquanto cada um estiver a fazer a sua coisa e estiver muito para feliz as suas bolhas, pois. E lá está, seja para os seus públicos, não para é? os seus públicos a dizer, olha, estou muito contente porque afinal não sou fascista, ou estou muito contente porque afinal gosto imenso de música alternativa. Acho que não vamos conseguir agir, de repente entrar num sítio, e isso aconteceu muitas vezes nas gaivotas, chegar ao outro lado. E mesmo nas gaivotas aconteceu muitas vezes, deu-me impressionar. Eu lembro, por exemplo, volto a falar na Rez Morá, porque acho que é uma artista ultra completa, e de sair dali a dizer, não sei o que é que vi, e nós também já não fazíamos isso, não é? E essa reflexão, sentes que está a existir nas estruturas onde tens, ou que tens contribuído para essa reflexão? Porque eu, aqui para agitar, desconfio, apercebo-me que em várias estruturas isso acontece. As criações serem para as suas bolhas e para os seus públicos. Quando tens entrado nas várias estruturas, tens procurado isso? Eu tenho procurado, volto a dizer, abrir a porta e deixar a corrente de ar. E contribuir para a corrente de ar. E tens sentido que contribui. Eu acho que não há hipótese, não é? Quando se abre uma porta, quando entra a corrente de ar, já não pode. Podes voltar a fechar, mas entretanto entrou a corrente de ar. E há muitas estruturas culturais em Lisboa e em Portugal. Eu acho que é inevitável. Precisam de furar a sua bolha. Isso acho que todas deviam, e acho que há muitas que precisam, sem dúvida. Mas mais do que isso, eu acho que é o fazer. Lá está. Não há experimentar. O amanhã, não é? Como dizia o Caetano, o amanhã sempre vem. Portanto, não. E o teu amanhã? Mesmo apesar dos que não querem, será dos que fizeram ver o dia raiar. E o teu amanhã, 2025, vai ser dedicado a escrever mais e a pensar mais? Eu espero que sim. Espero ter coragem de me dedicar a escrever mais. Já tenho assim 2 ou 3 coisas que quero muito fazer. Vamos falar sobre isso. Eu agora tenho mais um áudio e depois quero também que comentes. Vamos? Vamos. A Patrícia Portela é uma das nomes, né, mais valiosos, né, que existem atualmente no catálogo da Editorial Caminho. Ela, já publicámos vários livros dela. O último, que publicámos em 2021, infelizmente, ela escreve com alguma distância temporal de um livro para outro. O último livro é um romance extraordinário, publicado em 2021, chamado Ifan. Ela tem uma característica particular na literatura mais atual que se faz hoje. Não é? Consegue arranjar um ponto de vista que, através das coisas refratadas e difratadas, que é a imagem que nós temos da realidade, ela consegue ir ao fundo das coisas. Não é? Este romance Ifan é um exemplo bem claro, nesse sentido. De resto, ela digamos, tem uma crítica que conhece bem e aprecia muito o trabalho dela. O que eu gostaria de lhe perguntar, e peço desculpa por este meu defeito profissional, é quando é que nós temos o próximo romance? Há tempos a Patrícia telefonou-me a dizer que tinha umas coisas para me entregar. E eu estou aqui ansioso à espera. Quando é que me telefona, Patrícia? Pois é, este áudio surpresa vem em forma de recado, de ralhete, na verdade. Acabámos de ouvir o editor Zeferino Coelho, fundador da Caminho, editor da Patrícia. Considera a Patrícia um dos nomes mais curiosos e interessantes que existem na editorial Caminho. O Zeferino só lamenta não escreveres com mais frequência, não é? e refere o teu último romance, Ifan, entre vários. Bom, então, como é que respondes ao Zeferino? Quando é que lhe telefonas com um novo romance? Assim que sair daqui, já vou ligar. Não, mas estava prometido. E por exemplo, o Zeferino é uma dos grandes senhores, não é? Da minha vida, que me diz há muito tempo quando é que alenta o passo e faz e escreve mais, porque ele acha que esta minha dedicação meia furiosa aos outros meios, que por vezes é uma perda de tempo. Ele não o diz assim, mas... E tu, o que é que achas?
Não sei, e acho que é isso que tenho que ter coragem de, porque nós habituamos-nos a tudo, não é? Nós habituamos ao ritmo, nós habituamos a. E é assim, a criação de um livro é uma coisa muito mais assustadora. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, também não me põe comida na mesa. Pois isso é outra questão. Portanto, Patrícia, uma como é pessoa que tem que pensas fazer. fazer? Vou organizar-me. Também é uma pessoa, acho que nós também temos uma noção do que é que... Temos mesmo que pensar de outra maneira. Temos mesmo que ter menos. Temos mesmo que, se calhar, só organizar a vida para ter menos. E há muitas hipóteses para... Não tenho dúvidas. Eu agora acho que tinha que ter essa coragem de parar antes Saltar. de ter... Porque normalmente nós também fazemos muito isso, não é? Que é, nós só saímos de um sítio quando temos a certeza que podemos ir para outro. E, portanto, no fundo, é saltar de barco em barco ou saltar para a água, não é? E às vezes eu ter resolvi coragem saltar para a água. de saltar para a água. Eu também sou desses. E brava, parabéns por isso. E a pergunta do Zefirino está respondida? Vais contactá-lo em breve? Não, já é mesmo a seguir, assim que terminarmos. Muito bem. Que maravilha. Queres te dedicar a escrever mais romances? Sim. Que bom. E mais tudo. E mais já, tudo. mais tudo. A escrever mais tudo. Tu já tens algum romance meio escrito? Como é que isso está? São muitos meio escritos. E, Tens portanto, está muito meio escrito. na altura de ser um bocadinho mais organizada. Mas eu acho que, eu não sei como é que é contigo e como é que é com muitos dos outros autores, mas estas coisas levam muito tempo, não é? Portanto, É há preciso muitas uma dedicação, gavetas e vão começando. Mas tens depois, em particular que sentes que está do, mais... Sim, do Goya, que eu ainda não sei se chama putrefação ou podridão, porque na verdade querem dizer coisas diferentes, não é? Uhum. E é sobre, aliás, o primeiro seria sobre as madrugadas. Eu acho que tem que ser uma trilogia, mas eu não sei porque é que tem que ser uma trilogia, mas eu sei que, por exemplo, o Goya, a sensação que eu tenho lá está. Primeiro quis escrever a correr, escrevi a primeira parte toda a correr porque achava que era muito urgente, porque era para agora. Mas na verdade o tema dele, aliás, desde 1808 até agora continua pertinente. No fundo é um fuzilamento, é a história. O livro é sobre um momento que nós continuamos a repetir, que é: há sempre alguém a fuzilar alguém. Há sempre alguém a ser fuzilado, há sempre alguém a fugir, há sempre alguém a acatar a ordem e a fuzilar, mesmo que não queira fuzilar. E andas a refletir sobre essas podridões. Sim, que são nossas. Que são nossas. E nós estamos, eu não sei se tens isso, mas cada vez mais me sinto responsável por imensa coisa que está a acontecer e sinto que já não chega a continuar. Já não chega a continuar. É aquela coisa, deixa-me fazer diferente? É, mas ao mesmo tempo também já não chega, não é? Assinar a petição e não chega. Então, também se tem que fazer. O que é que te faz continuar? É uma convicção e é o medo de perder essa convicção. Acho que essa é a pergunta mais difícil do planeta, que é: porquê é que nós fazemos umas coisas e não fazemos outras, não é? Não é um percurso racional, não é um percurso bem organizado, não é? É uma convicção. E nós estamos a perder... Eu vejo isto em muitas gerações, por exemplo, quando estávamos a falar um bocadinho das diferenças, se nós não tivermos a convicção de que vamos para um sítio melhor e que podemos fazer a diferença, não é? Independentemente se achamos que somos capazes ou não e se de facto contribuímos ou não, mas nós temos que acreditar, não é? Senão isto é muito complicado. Qual é a tua convicção? É essa que vais poder contribuir para um amanhã melhor? É pior do que isso, acho eu. Eu decidi, por exemplo, com o IFAN, eu acho que o IFAN é uma reflexão sobre muito a ideia da Europa, não é? Eu tinha uma ideia muito fascinada sobre a Europa e sobre o futuro e sobretudo para quem vinha de Portugal e de repente vai para a Bélgica e vai para a Holanda, não é? Vai para um sítio onde o Estado Social funciona, onde toda a gente mais ou menos tem condições para viver e tudo mais. Mas não é bem assim, não é? E uma pessoa chega à conclusão racional, e não emocional, mas racional, de que se calhar o ser humano, quando tem condições, não fica necessariamente melhor pessoa, nem mais solidário. Mas eu decidi que eu não quero acreditar nessa conclusão. E, portanto, tenho que fazer um caminho para descobrir o que é que não está certo no meu raciocínio. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, eu durante muitos anos tinha a convicção de que o mundo ia ser melhor e de que as coisas iam ficar melhores e que o que eu fazia era muito relevante e muito importante. Cética. E de repente, não, nunca cética e nunca cínica. São as duas coisas que eu não... Adoro. Contra o ceticismo e contra o cinismo. Mas acho mesmo, e exatamente por isso mas de repente desencantei-me e depois pensei, não é aqui que eu quero ficar. E decidi. Andas a procurar outros caminhos para te encantar, continuares a encantar e a achar possível.
Sim, porque isso não faz sentido. Vamos dar música à nossa conversa, tantas vezes que nos dá sentido ao que não tem sentido. Que músicas é que nos trouxeste que podes lançar? Uma é o Stravinsky, não é? Elegia, não é? Só com violino. Porquê este tema? Eu escolhi a Elegia para já porque é uma música absolutamente maravilhosa e porque a usei no Parasónia, no tal espetáculo, que era sobre sono e no fundo era contra esta coisa de nós estarmos sempre a comprar coisas e curiosamente enquanto estamos a dormir ainda não podem vender-nos, ainda não conseguiram chegar lá. Exato. E ao mesmo tempo que nós temos todos que dormir, não é? Uma coisa, por exemplo, dos temas mais, para mim, mais me fascinam são estes de toda a gente dorme, toda a gente come, toda a gente respira, toda a gente se fascina, toda a gente... dormir cada vez menos, muitos de nós, não é? Exatamente, por exemplo, e percebi quando comecei a fazer esta instalação, este projeto, que toda a gente tem uma história qualquer incómoda sobre sono e sobre insónias. E então uma das peças tem a elegia tocada em loop, sendo que cada vez é mais lento, mais lento, mais lento, mais lento, até ser só uma nota. E foi tocada ao vivo, portanto... Então lança a música. Vamos ouvir Elegia de Stravinsky. Vamos. E mais, temos José Mário Branco, FMI, não é? Exato. Então. Uma parte específica, que é uma parte que e lá está, tem a ver com isto tudo, não é? Como é que uma pessoa com tanta convicção, com tanta lucidez e com tanta vontade e com tanto entusiasmo consegue gritar: oh mãe, eu quero estar sozinho. É assim, absolutamente arrepiante. E é perceber como é que nós chegamos a um sítio e às vezes mas eu se calhar acho que nós temos que chegar a este sítio de perceber como é que nós saímos daqui, como é que fazemos outra coisa, como é que evitamos ser tão pouquinho. Nós às vezes somos pouquinho para aquilo que podíamos ser, somos tão complexos, não é? Acho que nós nunca fomos simples, não é? Há bocadinho estamos a dizer, será que nós estamos a regressar a um sítio mais tosco? Mas não, e pode ser tosco, mas é sempre complexo, não é? Sim, sim. Aliás, não é? Pois, às vezes não nos damos conta da nossa complexidade, não é? Não, escolhemos a simplicidade, mesmo na relação com a internet, não é? Porque a grande proposta da internet era que o mundo ia ser muito mais complexo. Ou pelo menos o acesso ia ser mais possível a coisas mais complexas. E afinal acabámos por simplificar tudo, não é? Pois. Há menos diferença, há menos diversidade, há menos... Não é? A máquina não oferece-nos mais do que nós somos e menos do que deveríamos ver, não é? Verdade. Vamos ouvir então FMI de José Mário Branco. Vamos. Senão depois a pão encontram imediato do terceiro grau. FMI, não há lenha que detenha o FMI. FMI, não há ronha que envergonhe o FMI. FMI, entretente, filho, entretente, não desfolhes em vão, este mal me quer, que bem te quer, mal te quer, vem te quer, vó mal te quer, messe gigantesca, vem-te bem, bem te vim na cozinha, vim na casa de banho, vim no... E mais, temos Abertura, não é? Cândido de Bernstein, não é? Então e este? Isto é um sonho que eu tenho. Claro. Que espero que seja para breve, sendo que é um sonho que já tenho assim há umas décadas, que era encenar ou recriar ou reescrever o Cândido. Existe uma ópera, não é, do Leonard Bernstein a partir do Cândido, não é? Que, como se sabe, foi feita ou foi escrita assim de rajada depois do terremoto de 1755 em Lisboa e a partir da filosofia de Leibniz. E lá está, eu acedi à filosofia de Leibniz através do Cândido de Voltaire, né? Portanto, o iluminista por excelência. Mas há uma leitura também um bocadinho deturpada daquilo que o Leibniz propõe, não é? E o Leibniz é um filósofo absolutamente fantástico. Então eu gostava, lá está, para isso preciso de tempo e preciso de aprender e preciso de ouvir, mas pegar nesta ideia do melhor dos mundos possíveis
do Cândido, mas também do próprio Leibniz, e reescrever de alguma forma, mas se calhar pegar na ópera do Bernstein e se calhar pensar o que é isto, não é? Nós achamos que estamos mesmo no melhor dos mundos possíveis e estamos no lado do mundo que é o melhor dos mundos possíveis, e como o Cândido, não é? Vamos andando por aí em autos de fé e a matar pessoas e a atirar pessoas pelo caminho. Então vamos ouvir esta abertura Cândido de Voltaire. Vamos. E sugestões culturais? Trouxeste? O que é que sugeres? Sim, eu trago sugestões que eu quero fazer, porque as que poderia sugerir já terminaram. Isto é uma época do ano em que muita coisa já terminou, mas eu vou ver o Miguel Moreira em breve, no São Luís, em Lisboa. Acho que em janeiro, e também queria muito ver porque perdi quando esteve cá em Lisboa. O Miguel Moreira é o espetáculo Hamlet ou o Anjo do Bizarro. Exatamente. Exatamente. O Miguel Moreira é um grande encenador, é um grande ator. Este espetáculo vai estar no São Luís. No São Luís. E até domingo, se não me engano, dia 22, será? Tens uma sugestão também do Nuno Cardoso? Sim, o Fado Alexandrino, só porque deve ser uma loucura meter Lobo Antunes em cena e durante 4 horas e, portanto, há de ser qualquer coisa que tenho muita curiosidade de ver e que em janeiro passa em Lisboa. Tens um filme, O Meu Bolo Favorito. O meu bolo favorito, exatamente, não é preferido. O meu bolo, pura e simplesmente não conheço os autores, não conheço os realizadores, mas fiquei muito curiosa com o filme e vai estrear agora em breve. Acho um que filme iraniano, não é? Com uma coprodução com França. Sim, e estou muito curiosa, até porque sou grande fã do cinema iraniano, especialmente aquele que consegue fugir e falar connosco. Música também falaste-me de um recital no CCB para 2 pianos. Mas é para 19, acho que é 19 de... Dia 20. Dia 20? Então dia 20, que é Artur Pizarro, que é um dos maiores pianistas portugueses. E também tens uma sugestão no Gaivotas 6, não é? Já falaste um bocadinho. Sim, mas é a partir, isso que, se me permitem, mas isto pronto é abuso de microfone, mas a partir de março temos assim... Março de 2025. 25, temos um rol de artistas absolutamente incríveis, como o tu Romain ajudaste Beltrão. a programar. O que é que podemos ver nessa altura? Podemos ver Romain Beltrão, que esteve agora recentemente no São Luís e que eu acho que é dos coreógrafos mais inteligentes, mais divertidos e mais desafiantes. Temos Maria Júlia Pinheiro, que é uma dramaturga brasileira e que vai falar sobre, se bem conhecem, aliás, é um espetáculo a partir das Mães de Bragança. Uau. Portanto, acho que ainda por cima feito por toda uma equipa de atrizes brasileiras a porem-se na mesma situação, e é um dos momentos mais tristes da nossa história que vai ser reproduzidos, e portanto acho que deve ser bastante interessante, nem que seja por interesse e curiosidade histórica e sobre o presente do nosso país, que ainda continua a achar que as pessoas de uma determinada, lá está outra vez, de uma determinada nacionalidade são mais isto ou isto, mais ou de uma determinada função ou de uma determinada profissão são menos nobres do que outras. Portanto, e no fundo o problema é que, neste caso, não é? Que eram estas casas de alterne que estavam a estragar a vida, não é? E a roubar os maridos, e portanto os maridos, coitados, não tinham nenhuma nenhuma agência sobre a responsabilidade sobre isso. Temos também Tita Maravilha, não é? Com o Festival Precárias, que vai acontecer também no Também vai acontecer, e que vai acontecer, lá está, foi uma proposta, foi uma conversa. Tita Maravilha, uma performer, artista, curadora, programadora, portanto uma pessoa completíssima, e que vai fazer espetáculos dentro das Gaivotas, mas também fora, lá está, porque é importante ir ocupar a rua. Eu, desde que fiz o Mercado das Madrugadas, recomendo vivamente que se faça na rua, porque há muita gente que não vai dentro dos teatros porque acha que não é para elas. Tita Maravilha, que ganhou o prémio AGEAS, não é? Exatamente, Revelação 23. Artista Revelação, sim. Verdade. Estamos a chegar ao final. A vida tem sido boa para ti? Tem, e eu tenho tido muita sorte. E
Eu acho que tenho sempre assim alguém, uns anjos da guarda que me vão salvando de situações absolutamente absurdas, mas que me dão-me sempre luz assim para o caminho menos inesperado. Por isso sim, a vida tem-me tratado muito bem. E as musas? As musas estão sempre lá, mas isso somos compinchas, tenho sorte. Andas sempre de mãos dadas com essas musas, sim, que te inspiram. Sim. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia dedicas tempo, atenção e atribuis beleza e interesse? Eu sou um bocadinho fascinada com tudo, não é? Mas, sobretudo, ler, conversar com quem quer que seja, mas sobretudo com a minha filha, desarrumar coisas, porque eu sou péssima a arrumar coisas, apesar de ter sempre este desejo. Às vezes precisamos é de desarrumar também. Eu aí faço isso muito bem. Algum pensamento. São coisas mas é basicamente... fossilizado. E encontrar pessoas. No outro dia choquei com uma pessoa que não via há 20 anos e foi ótimo, e pensei, ainda bem que decidi ir a pé até ao trabalho em vez de apanhar o metro. Pronto, são essas pequenas coisas, esses acidentes que eu gosto mais, são essas belezas, essas pequenas belezas dessas coisas. E quais são os fantasmas que te acompanham hoje, que andas a tentar curar, resolver? Isso não temos tempo para dizer essa lista toda. Mas o que é que poderias partilhar? Eu às vezes assombro-me esta ideia de fazer escolhas inúteis e de não estar a fazer aquilo que devia estar a fazer, porque nós somos todos, eu sou um bocadinho o Serliana, ou seja, nós temos que, se temos uma missão, porque acho que temos todos uma missão no mundo, se não a ouvimos ou se a evitamos, não estamos a cumprir muito bem o nosso papel no mundo. Isso assusta-me bastante. E sentes que, ou pelo menos estás dedicada a querer estar nesse caminho da tua missão? Pronto, sim, mas também, como se diz, não é? O caminho para o inferno está cheio de boas intenções. Portanto, não sei. E às vezes acho que se calhar até podia não ser nada disto, não é? Nós temos este fascínio com a arte, isso é outra coisa que me assusta. Se isto não fizer sentido absolutamente nenhum, esta ideia de criar coisas para além da sobrevivência, isso ia ser uma grande chatice, porque ia ficar mesmo sem chão. Pois. Mas às vezes é bom questionar. É bom questionar. Estamos a chegar ao Natal, final do ano. Tu dás alguma importância a esta época? Ao fim do ano, sim. Também eu. Ao fim do ano, gosto sim. dos finais de ano gosto e pensar no ano novo. Sim. Também eu. E fazer projetos. Também eu. Traçar objetivos. Traçar objetivos. E depois tentar cumpri-los. Tens esse caderninho com os objetivos, com lá para março 4 planos. Tu há pouco dizias-me que colocas 4 planos para o teu ano. Não é só para o ano, é só para vários. Por exemplo, para estes acho que cumpri o que queria fazer para este. E estou contente, por acaso. Agora que estás a perguntar, para já pensei, bom, de repente consegui enfiar 3 peças num ano, se uma for boa já não é mau, porque isto é impossível, e de repente são 3 que me marcaram e excederam as minhas expectativas. Também queria que corresse bem este regresso, finalmente tão desejado para Portugal. Portanto, e tenho janelas novas na minha casa. Mudei as janelas porque entrava água por todo lado. Janelas literalmente. Literalmente tenho, quer dizer, aquele caixilho. Porque entrava... Vidro duplo? Acho que sim. Consta. Endividei-me, mas achei, olha, isto aqui é um bom... Pronto, vou passar mais tempo e estou para muito escrever contente. à janela. Para escrever à janela. Portanto, no fundo estou a cumprir. Cá dentro, com aquilo fechadinho, a janela fechadinha, o cantinho. Portanto, no fundo, acho que sim, acho que está a correr bem. Portanto, vou subir a parada para 25. Escrevendo mais, dedicando a menos coisas, mas escrevendo mais. Sim, e fica aqui tipo inscrito, depois para o ano vem cá. Portanto, podridão ou putrefação? O que é que achas? Qual é a diferença entre as duas palavras? Eu não sei. Qual é que gostas mais? Relacionas-te melhor com qual? É que eu acho que a putrefação é um... Agora vou dizer um disparate, não é? Putrefação tem qualquer coisa de verbo, não é? Sim. Tem movimento. E a podridão não, parece que já está no fim. Mas a putrefação tem cheiro também. Tem. Um bocado de náusea. Exato. Putrefação parece que vem com mais cheiro. Podridão parece uma coisa assim um bocadinho filosófica, assim, a tirar para o... Parece-me que é mais profundo. Que é uma podridão de várias coisas. É mais da putrefação, é mais biológico. É isso. Parece, à primeira.
Ok, fica registado. Dá-nos mais imagem de alguma coisa a mais viva, não é? deteriorar-se Parece assim e ganhar cheiros moscas, não é? e vermes, não é? E vermes. E a podridão tem vários níveis também. Tem vários não é? níveis. Também, É mais densa, portanto. talvez. E portanto estás onde? Então, sendo assim, acho que vou mais para o segundo. Para a podridão. Sim. Pronto. Vou mais para a podridão. Quem nunca, não é? Quem nunca, Em certas relações tóxicas, pois é. Exato, há pessoas que vão mesmo até ao fundo e depois tiram a pele e tudo. E depois recomeçam. Muito bem, boas escritas. Obrigado. Obrigada Patrícia, por este convite. Muito obrigado. Obrigada. E é a última conversa do ano? Pois é, incrível. Pois é. E termino assim este episódio com a escritora e criadora multidisciplinar Patrícia Portela. Espero que tenham gostado e sim, façam-se ouvir. Enviem críticas, sugestões, opiniões. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler ou de falar com vocês por aí. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram do José Fernandes, que deixou a Patrícia entusiasmadíssima. É verdade. Com as suas golas e tudo mais, não é? Tu estavas ali mesmo uma modelo. Não, foi uma grande experiência para quem está nos bastidores. Portanto, e não tens gosta que de arranjar um fotografias. lugar na parede da tua casa para colocar, talvez, impressa um destes retratos. A edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Este podcast entra de férias, nesta época de festas familiares, balanços e brindes ao Ano Novo 2025. Nas próximas semanas vão ser lançados episódios especiais, fiquem atentas e atentos. Desejo-vos por agora boas festas, boas razões para brindarem, com saúde, amor, alegria, sem podridões, não é? Sim, já agora. Já agora. Com muitas filhoses. Muitas filhoses, pois é. Até 2025 tenham boas conversas com tempo e empatia. Patrícia, Lindo. como é que te despedes das pessoas? O que é que dirás? Uma frase, uma ideia? Para agora ou para 2025? Digo até já. Até já. Até já é muito bom, não é? Até já com a boca cheia de filhoses. Até já. Até já. Muito bom. Obrigado. Sim, até já. Até já. Obrigado. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.